Então, boa noite a todos. Boa noite aos que estão presentes aqui. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Então, me apresentando rapidamente, tá? Meu nome é Letícia. Eu sou professora da Faculdade de Ciências Contábeis da URGS. Sou mestre e doutoranda em Ciências Contábeis pela Unicinos. Sou membro da Comissão de Estudos em Auditoria aqui do Conselho de Contabilidade. E trabalhei já em algumas auditorias de médio porte, de grande porte. E estudo esse tema de governança corporativa desde... Desculpe que botei o timer aqui, deu um erro. Estudo esse tema de governança corporativa desde os anos de 2002, mais ou menos, que é um tema que chama bastante atenção, e aqui ao decorrer da palestra eu vou explicar um pouquinho por que esse tema me chama atenção e como eu caí nesse assunto também. Tá? Bom, para começar, a governança corporativa é um daqueles assuntos que a gente começa a falar, e esse termo entra no dia a dia das nossas empresas, e a gente, de uma certa forma, começa a escutar sobre ele. A gente governança corporativa, a gente sabe alguns conceitos, algumas coisas. Passamos a lidar, de certa forma, quem trabalha com auditoria, quem trabalha com contabilidade, mas, efetivamente, muitas vezes a gente não sabe o que é efetivamente a governança, de onde surgiu, para que serve e tal. Então, nós vamos fazer esse caminho hoje, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho qual é a origem disso, por que a gente fala desse assunto, qual é a importância de se tratar desse tema, especialmente em relação à auditoria, que é o nosso foco. Tá? Claro que, como é um tema bastante amplo, a gente não consegue esgotar todos os assuntos. E também não é o nosso objetivo aqui tratar sobre as normas de auditoria. Tá? Então, já fazendo essa ressalva, o nosso objetivo é falar sobre a governança corporativa, algumas novidades que tem sobre o tema, principalmente do final do ano passado para cá, e fazer essa relação do tema com a auditoria, que é vamos dizer assim, auditoria interna e externa, que são os assuntos mais pertinentes à nossa área. Bom, então, para começar, eu voltei um pouquinho no tempo. Tá? Vamos lá, pré-revolução industrial. Né? Por que eu começo a falar lá do período antes da Revolução Industrial? Simplesmente porque a Revolução Industrial ela é realmente um divisor de águas. Né? Como eu tenho um pouco o cacuete de professor, em sala de aula a gente fala muito. Né? São dois assuntos que a gente sempre repete. A Revolução Industrial, que é, vamos dizer assim, a desculpa para muita coisa, e na verdade é verdade, porque ela realmente fez uma mudança bastante significativa para quem é aí do mundo dos negócios e contabilidade, etc. E assim como globalização, tá? Então, a Revolução Industrial ela foi bastante significativa para esse tema pelo seguinte: na era pré-revolução, a gente tinha essa produção aqui muito artesanal, né? Produção tipicamente familiar, produtos que não eram padronizados, uma produção muito, vamos dizer assim, enxuta. Né? A gente vê que os teares manuais, enfim, produção manual. Aí temos a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Foi um período aí entre 1780 e 1840, dependendo aí do país que estamos falando, mas que deu um giro, vamos dizer assim, de 180 graus no mundo, né? No mundo todo, não só na economia, mas como no mundo, tá? Porque mudou muita coisa. Então, assim, principalmente o desenvolvimento de novas máquinas, tá? Ferramentas, própria fiação ali, as máquinas de tecelagem começaram a surgir,
novos processos de manufatura. Então, começam a surgir efetivamente as fábricas, a produção industrial, coisas que a gente não tinha antes, né? Tínhamos 2, 3 máquinas ali, muito caseiras, muito manuais, para pequenas produções, e de repente a gente tem essa possibilidade de usar principalmente o uso da energia a vapor para a geração da energia para máquinas. Isso faz com que a produção seja totalmente modificada. Então eu tenho a possibilidade de começar a fazer uma produção em massa, produzir em grande escala. Tá? E a própria questão da energia a vapor também possibilitou o transporte, né? Principalmente aqui do trem. Né? Bom, muito bem. E o que essas coisas levam? Né? Qual foi a consequência dessa revolução industrial? Por que isso é importante? Por que de repente passar de uma produção que era assim, muito manual para, vamos dizer assim, fábrica? Vamos padronizar. Eu tenho a possibilidade de produzir em grande escala. Qual é a consequência disso? É simplesmente por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho essa possibilidade, eu consigo expandir o meu negócio. Eu consigo produzir em escala e eu também posso ampliar os meus parques fabris. E aí as empresas começaram efetivamente a crescer. Eu começo a ter efetivamente esse conceito de indústria, de fábrica, de produção, coisas que eu não tinha antes. Então eu tenho aqui a redução do trabalho artesanal, né? O aumento das unidades fabris, tenho que aumentar o tamanho do meu parque industrial, do local de fabricação. E aí eu tenho o surgimento de grandes empresas. Grandes corporações começam a surgir, tá? A partir disso aí. Não estou dizendo que foi exatamente nesse período aqui de 1840, mas simplesmente a partir desse período, vamos dizer assim, que a Revolução Industrial foi um divisor de águas, foi nosso marco inicial, vamos dizer assim, tá? Por que falamos de Revolução Industrial quando a gente quer falar de governança corporativa? Por que eu fui lá atrás, lá na história, para falar desse tema que é tão atual? Se eu perguntar para cada um de vocês, quando vocês começaram a ouvir, provavelmente alguns nem ouviram falar ainda sobre governança, outros começaram a ouvir esse tema há 2, 3, 5, 10 anos para cá. Mas, então, por que esse tema que é relativamente novo para nós, relativamente novo para a realidade brasileira, por que eu fui lá atrás buscar essa questão daí histórica, né, da Revolução Industrial? Bom, simplesmente porque a origem de tudo isso está justamente nesse crescimento das empresas. A partir do momento em que as empresas começam a crescer, eu tenho a figura da separação do dono do negócio para a operação efetiva. A separação entre a propriedade e a gestão. E aí os problemas começam a aparecer. Tá? Então esse é um dos pontos principais para a gente entender governança corporativa. A origem de tudo isso é justamente a separação que a gente tem entre a propriedade, o dono, que naquela era, lá antes da Revolução Industrial, é o dono, é o pai de família, né? A empresa tipicamente familiar. Ele está ali comandando o negócio, tem 2, 3... A família normalmente é toda envolvida no negócio, então ele consegue controlar efetivamente a sua operação. Aí eu começo a ter empresas maiores, novos parques industriais, filiais, né? Subsidiárias em outras regiões, em outros países. Começo a ter a figura de multinacionais. Bom, e aí, quando esse sócio, esse proprietário, aqui eu vou falar sócio proprietário na categoria genérica, né? Acionista, vamos dizer assim, toda essa categoria de dono, quem tem propriedade, vamos dizer assim, para a gestão. Quando eu separo isso aqui,
eu começo a ter alguns problemas. Ou seja, necessariamente a gestão, quando eu não estou diretamente no negócio, necessariamente a gestão não vai ser exatamente de acordo com aquilo que eu quero. As pessoas, quando são um pouco centralizadoras demais, e vocês devem conhecer algumas dessas pessoas, já viu o pessoal achando engraçado aqui, mas é bem, a gente pode olhar isso. Quando eu conheço algumas pessoas que são centralizadoras, elas não conseguem delegar. Ou seja, elas mesmo têm que fazer as coisas e acompanhar o que está sendo feito. Ou seja, o ato de delegar a autoridade é muito difícil, porque a gente sabe que a pessoa não vai fazer exatamente do jeito que a gente quer. Por mais que a gente explique, olha, eu quero que faça desta forma, nem sempre a pessoa vai fazer. Já para levar aqui esse copo d'água lá no fim da sala. Muito bem, eu tenho N maneiras de fazer isso. Então, eu deleguei a atividade, o que eu quero é que o copo esteja lá. Mas nem sempre é assim que acontece. Porque quem recebe essa autoridade vai tomar as decisões de acordo com aquilo que a pessoa acha que é mais correto. Tá? E aí a gente começa a ter os problemas que a teoria que, vamos dizer assim, que dá base para esse estudo da governança corporativa é a teoria da agência. Tá? Que é uma teoria que vem lá da teoria econômica, lá da economia. Minha ideia não é ser muito teórica aqui, mas só para quem tem a ideia de estudar, de ler um pouquinho mais sobre o assunto. Já tem uma obra de 1932, que é do Berlin Mins, que é a corporação moderna, vamos dizer assim, né? E a propriedade privada. Então, nesse livro, ele justamente aborda esse crescimento das empresas, né? Essa separação que eu tenho entre a propriedade e o controle, entre a propriedade e a gestão, e as diversas formas de empresa que começam a surgir e os diversos problemas que começam a aparecer. Então, a gente pode dizer que é uma das primeiras obras base que a gente tem sobre a governança. E um pouco mais adiante, Jensen Macklin, que é a teoria da agência ou teoria da firma, que justamente fala dessa questão aí dos conflitos entre esses dois entes aqui, que é o proprietário e o agente, que é assim que a teoria chama. Tá? O proprietário é aquele quem detém a propriedade do negócio, o dono, e o agente, aquele que age em nome do proprietário. Então, o proprietário delega a autoridade para o agente, para o gestor, para a tomada de decisão, e o gestor recebe uma remuneração por esse trabalho. Muito bem. Então, o que acontece? Por que existem esses problemas? Então, só porque a empresa cresceu de tamanho, só porque ela ficou um pouquinho maior, significa que eu vou ter problemas? Não necessariamente. Tá? Esses conflitos surgem principalmente por três questões, por três pressupostos básicos, tá? Que são esses aqui. Bom, o primeiro aqui, diferente disposição ao risco. Tá? Diferente disposição a risco. Nem todas as pessoas aceitam os riscos da mesma forma. Algumas pessoas são mais conservadoras quando a gente fala de risco, outras são mais arrojadas, gostam de viver, vamos dizer assim, se a gente passar isso para o campo pessoal, a gente tem diferentes tipos de pessoas. Eu, por exemplo, sou mais conservadora, gosto de pegar o dinheirinho que sobra e colocar na poupança. Outras pessoas gostam de pegar o dinheirinho que sobra e arriscar no mercado de capitais, na bolsa. Podem ganhar muito mais, mas podem perder mais também. Então, eu estou falando de questão pessoal. A gente pode usar isso para outros problemas, né? Quem gosta de esportes radicais, por exemplo. Então, eu tenho diferentes perfis, tá? Diferentes disposições ao risco. Isso se transporta para a realidade dos negócios.
Muito bem, se eu tenho uma disposição a risco específica, se eu sou mais conservador ou mais arrojado, a tendência é que a minha gestão, a minha condução, as minhas decisões sejam dessa forma também. Estejam atreladas a essa realidade também. Só que, como eu vou fazer com que o agente lá, aquela pessoa que toma a decisão em meu nome, tenha a mesma disposição a risco que eu, que sou proprietário? Esse é um dos primeiros problemas. Necessariamente, teoricamente, vamos dizer assim, no melhor dos mundos, aquele gestor lá, ele teria que tomar as decisões de acordo com o risco que eu, proprietário, e aí, de novo, ressaltando, o conjunto de donos, de acionistas, acha que é mais adequado. Mas se ele tem autoridade para tomar decisão, ele vai tomar decisão de acordo com aquilo que ele acha que é mais certo. Tá? Então, uma das primeiras dificuldades que a gente tem é essa, a diferente disposição ao risco. O segundo problema é a assimetria de informação. O que é isso? A informação é assimétrica, é diferente para esses dois públicos. Quem está dentro do negócio, que é o agente, aquele que recebe a autoridade, aquele que comanda a gestão, obviamente ele conhece mais do negócio do que o proprietário, o acionista, o investidor, o fundo de pensão, aquele que detém a propriedade da empresa, que não está na direção do negócio, não está no dia a dia da empresa. E, de certa forma, esse proprietário, esse acionista, ele vai ter acesso à informação que o gestor fornecer. Então, eu tenho uma diferença de informação, eu tenho uma assimetria. O gestor tem mais informação, ele está no negócio, ele pode, vamos dizer assim, informar mais ou informar menos. Ele pode dar ao proprietário mais informação ou menos informação. Esse é um outro problema. E uma outra situação é o conflito de interesse. O que é o conflito de interesse? Simplesmente a diferença de interesses. Eu posso dizer para um gestor assim, olha, gestor assim, no contexto geral também, executivo, diretor-presidente, enfim, a pessoa responsável pela condução da empresa. Olha, a diretriz principal aqui dada pelos investidores é que a empresa tenha um crescimento de X% ao ano, mas um crescimento equilibrado, que não se coloque em risco. E aí eu digo para esse gestor ali, olha, tu pode tomar e gerir um negócio, tu vai ter uma remuneração aí de, sei lá, vamos chutar um valor aqui de 30 mil reais por mês, mais 10% atrelado ao resultado do negócio, o lucro do exercício. Posso dizer isso para o gestor. O que ele vai pensar? Bom, quanto maior o lucro do exercício, melhor para mim. Então, pode ser que ele tome decisões que alavanquem o resultado da empresa, mais no curto prazo, mas que os riscos assumidos para essa receita ser maior também sejam maiores, diferentes do risco que a empresa conseguiria, vamos dizer assim, lidar. Por quê? Porque tem um conflito de interesse. O interesse do gestor está mais no resultado do curto prazo. O interesse do proprietário é que a empresa tenha uma vida contínua, uma vida longa. Então, eu tenho uma divergência. Um quer ir para cá e o outro quer ir para lá. Bom, então temos problemas aqui. Então, o que acontece? A teoria da agência ela trata disso, tá? Desses problemas principais que acontecem a partir dessa separação, desse crescimento da empresa e dessa separação entre a propriedade e a gestão. E eu tenho aparecem esses três principais problemas e nem sempre a tomada de decisão do agente está alinhada ao principal.
O melhor dos mundos seria que o agente estivesse totalmente alinhado ao principal, em termos de interesse, em termos de informação, em termos de risco. Mas não é isso que acontece. E aí, justamente, a gente tem as partes interessadas, né? Quanto mais partes interessadas, maior eu amplio o meu leque de problemas. Né? Então, os stakeholders. Né? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, credores, né, os bancos. Eu tenho acionistas minoritários. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que está no mercado de capitais, sei lá, 60% do capital é de um grupo controlador e 40% das ações estão em negociação no mercado, ou seja, eu tenho um grupo de 40% ali que é de acionistas minoritários. Então, eu posso ter aqui também o grupo controlador, a própria gestão, né, a diretoria executiva aqui. Posso ter investidores institucionais. Hoje a gente tem muito a figura dos fundos, seja um fundo de investimento, sejam fundos de pensão, como investidores institucionais, né, juntando esse recurso que vem aí dos investimentos das pessoas físicas, né, através de fundos de investimento e fundos de pensão, e aplicando parte desse recurso no mercado de capitais. Então, essas instituições acabam também fazendo parte desse grande grupo aqui. São exemplos, tá? Tenho empregados, tenho fornecedores, posso ampliar bastante esse leque aqui. Tá? Então, eu tenho aqui uma gama significativa de stakeholders. Quanto maior eu amplio, a tendência é quanto maior a empresa, não vou dizer quanto maior a empresa, que pode ser errado, né, tecnicamente errado, mas a tendência é que quanto maior o número de stakeholders, o número de partes interessadas, eu tenho a tendência maior que os conflitos também se ampliem. E aqui não está muito visível, mas eu trouxe algumas notícias, só para a gente ter ideia do que a gente está falando, né? Só para exemplificar bem. Então, por exemplo, aqui embaixo, sócios afastam Dantas, que é um que estava envolvido em alguns escândalos aí, o Dantas do bloco de controle da Vale. Então, os sócios se reuniram, resolveram afastar um dos principais investidores e que estava no conselho de administração, porque ele estava envolvido em alguns escândalos. Por exemplo, aqui, minoritário da Telemar tem a primeira vitória na justiça. E aí a gente vê uma situação que a gente não via há alguns anos atrás, a participação mais ativa de acionistas minoritários, aqueles que têm parcelas pequenas do capital, que estão percebendo que eles têm direitos nas empresas e que eles podem, de certa forma, interferir no negócio e que, de certa forma, se a gestão não está de acordo com aquilo que ele espera, ele tem caminhos para interferência, seja via assembleia, seja via judicial, como é o caso da notícia aqui. Mas é uma situação significativamente nova, principalmente para a nossa realidade brasileira. Tá? Claro, se formos falar em realidade americana, isso já é bem mais antigo. Tá? Empresas mais contestadas pelos acionistas minoritários, aqui não me lembro aqui qual foi o jornal, mas eu posso ver qual foi a fonte aqui, é G1, eu acho. Fez uma listagem das empresas mais contestadas justamente pelos acionistas minoritários e trouxe uma lista delas, que é bem interessante também. Em termos de fundos de pensão aqui também, rombo de 58 bilhões nos fundos de pensão será coberto pelos contribuintes. CEO, né, o presidente aqui da Toshiba, renuncia ao cargo por fraude. Ou seja, eu trouxe alguns exemplos só. A intenção não é ficar mostrando escândalos ou fraudes corporativas, mas é justamente para mostrar
que a gente tem esses escândalos corporativos e tem essa realidade toda, esse movimento que está crescendo bastante de interferência de fundos, da interferência de acionistas minoritários na realidade das empresas. Bom, então aqui, só para a gente não perder a linha de raciocínio, a ampliação das empresas gera aqueles problemas ali, né, de conflito de interesse, assimetria de informação, diferença de risco, né, e aí a gente chega na governança corporativa. Por que então serve governança corporativa? A governança corporativa é justamente uma forma de eu tentar minimizar esses problemas, tá? Bom, já vou explicar um pouquinho mais sobre ela. Como é que ela funciona, o que é exatamente. Mas vamos falar um pouquinho agora da realidade brasileira. Como é que isso começou aqui no Brasil? Na realidade americana, que o mercado de capitais é muito mais desenvolvido, é um tema já bem mais antigo, tá? Não tão antigo, porque como eu mostrei para vocês, uma das principais publicações é de 1976. Mas mesmo assim, os problemas não são novos. Então, como os problemas não são novos, é uma situação que já existe há bastante tempo. Mas a realidade brasileira, ela é interessante. Por quê? Porque eu tive um conjunto de situações históricas que me fizeram, vamos dizer assim, dar de cara com este assunto. Então eu tive uma série de circunstâncias ali que me levaram a este assunto da governança no Brasil. Então vamos lá, começamos em 1990, 92, com a era Collor. O que o Collor fez, né? Sempre quando a gente fala do Collor, a gente lembra de impeachment. Agora está até meio ultrapassado isso. Mas uma das decisões do Collor na época foi a abertura dos mercados. Não sei se vocês lembram, provavelmente muita gente não lembra, não era nascida ainda, que ele reclamava muito dos carros brasileiros. Os carros brasileiros são umas carroças, tinha Chevette, Brasília, e ele reclamava que os carros eram feios, tinham uma péssima qualidade. Isso é por que não tem carros importados no Brasil? Porque a gente tínhamos barreiras, né? Não tinha como comercializar, enfim, os impostos eram muito altos. Então, uma das decisões foi essa, de abrir as fronteiras, né, a abertura dos mercados, que começou efetivamente o processo de globalização no Brasil. Antes a gente não tinha. Antes, quem fazia processo de exportação e importação eram multinacionais, eram empresas que já pertenciam ao mundo. Se uma empresa de pequeno porte quisesse exportar o seu produto, era muito difícil, é quase impossível, tanto burocraticamente quanto em termos de custo. Hoje, se eu quiser comprar uma camiseta de uma empresa qualquer lá, sei lá, da Itália, eu consigo, de uma fábrica pequena, porque esse processo é muito fácil e a tecnologia ajuda muito também. Então, um dos primeiros marcos que a gente tem no Brasil foi isso. Então, abertura dos mercados, início da globalização. Aí a gente vem lá em 94, né, com a estabilidade econômica. Quando a gente tem uma inflação de 2.000%, a gente não consegue planejar nada. Mas quando a gente tem a virada ali em julho de 94 para o real, as coisas começam a se estabilizar, a moeda estabilizar. Bom, aí eu consigo pensar não só no país em termos de economia, mas eu consigo olhar para a realidade da minha empresa, eu consigo olhar da empresa da porta para dentro, eu consigo planejar, eu consigo enxergar mais de médio a longo prazo, que antes eu não conseguia, porque era tudo muito, olhava os índices e indicadores e a parte financeira tomava conta, né? Eu olhava o dia seguinte,
apenas. E aí eu tenho, em conjunto com isso, os avanços da comunicação, avanços da tecnologia, que facilitam justamente o processo de comunicação. E aí eu tenho também as privatizações, né? Empresas, por exemplo, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, quem lembra ali da CRT, companhia de telefones. Então, várias estatais passaram a ser privatizadas, algumas tiveram partes do seu controle vendido, né? Então, eu tive uma nova característica de empresa no Brasil, ou seja, empresas que eram apenas estatais, apenas controladas pelo Estado, agora elas precisaram, eu preciso aprender a gerir essa empresa. Ela é metade do Estado, mas ela é metade privada também, né? Então, não sei se vocês lembram ali, na época que o governo autorizou que as pessoas usassem os recursos do FGTS para comprar ações da Petrobras, do Banco do Brasil, né? Isso, de uma certa forma, é uma forma de privatização, né? As pessoas compraram ações, ou seja, elas compraram parcelas da empresa, né? Então, elas viraram proprietárias, a empresa passou um pouquinho a ser privada, tá? Então, eu comecei a ter essa nova característica no Brasil, tá? De empresas de economia mista que a gente não tinha muito, tá? E aí eu tenho também alguns escândalos corporativos, não só no Brasil, como ao redor do mundo também. Tá? Então, eu venho aqui numa linha do tempo de 90 até hoje, mas principalmente aqui de 90 a 2000, a 2002, que é o marco que eu tracei aqui. Por que 2002? Porque 2002 a gente tem um grande marco também histórico para a governança corporativa do mundo, ou para os negócios do mundo, que foi o escândalo da Enron, que é a empresa de energia norte-americana, que, enfim, conseguiu enganar todo o mercado americano, conseguiu enganar os investidores, os seus empregados, e teve ali a complicação com a empresa de auditoria, né? A maior empresa de auditoria do mundo acabou fechando as portas junto com a Enron, mas o fato é que esse escândalo da Enron, ele fez com que se repensasse a maneira que se fazia negócio e a maneira que se divulgava a informação e a maneira que se tratava investidor no mundo inteiro. Tanto que, imediatamente, o escândalo foi... O grande escândalo mesmo estourou no início final de 2001, e em julho de 2002 o governo americano já aprovou a lei Sarbanes-Oxley, a SOX, que foi justamente uma lei que é bastante rígida, mas que foi uma medida imediata, rápida, para que um mercado não quebrasse, porque a crise de confiança naquele momento era muito grande. Se a crise de confiança no mercado norte-americano é grande, imagina no resto do mundo. Tá? E isso fez com que se afetasse o mundo inteiro, aqui também. Tá? Então, esse fato, essa empresa, esse grande escândalo, ele teve reflexos significativos aqui para a gente também. Por isso que eu trago a questão da Enron como um grande marco. Então, a gente vem ali de 92, com a abertura dos mercados, a gente vem numa transformação de mundo econômico e de negócios no Brasil, que acaba com aquele grande escândalo ali em 2000 e agora. O que a gente faz? Né? Então, o que a gente faz? A saída para isso, a gente precisa de uma diretriz que dê mais confiabilidade aos negócios, mais transparência, que a gente tenha mais segurança, mais confiança nos números, nos balanços que as empresas divulgam. Que o mercado, que o investidor, que a sociedade, que os credores, os bancos, confiem nas demonstrações contábeis. E a crise de confiança não era só ali do presidente, que foi o caso da Enron, lá, que era
o grande articulador da fraude. Mas ela é também contra a auditoria. É uma crise de confiança que envolve a contabilidade, ou não? A partir do momento em que eu começo a ter vários escândalos contábeis, não, e a auditoria nisso tudo? E a contabilidade nisso tudo? Então, eu precisava de uma diretriz nova. E essa diretriz no Brasil, né, não só no Brasil, mas ela acaba sendo a governança corporativa, que é justamente a tentativa, não que ela seja, vamos dizer assim, o Messias, né, a governança, o salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas de todas as empresas, não estou dizendo isso, mas que é uma tentativa de reduzir os problemas, os conflitos que aparecem nas empresas, originários ali do crescimento e tal, como a gente já falou, e, de certa forma, de dar um condutor de maior transparência e ética aos negócios, né? Que se tenha mais confiança e que a empresa consiga crescer de uma forma mais perene, sem se colocar em risco. Tá? Então, esse conjunto de situações foi extremamente propício para que a gente começasse a falar desse assunto no Brasil. Então, o que é efetivamente, para que serve? Então, é um conjunto de mecanismos, digo eu, tá? Internos e externos, que possibilitam a redução dos problemas de agência, principalmente. Tá? Então, a partir do momento em que eu consigo reduzir aqueles problemas, consigo alinhar mais os objetivos e interesses, eu vou ter um número menor de casos de fraude. Tá? Então, eu trouxe alguns conceitos aqui, um pouquinho mais, vamos dizer assim, teóricos, mas só para a gente perceber as diferenças que tem entre eles. Então, o manual da OCDE, aqui, que é uma das principais organizações do tema sobre o assunto, ela diz o seguinte: governança corporativa envolve um conjunto de relações entre a gestão de uma empresa, seu conselho, acionistas e outras partes interessadas. Então, é um conjunto de relações, ela trata justamente dessas partes interessadas que a empresa tem. Como é que eu vou lidar com esses diversos envolvidos? Então, também fornece a estrutura através da qual os objetivos da empresa são definidos. A tentativa da governança é dar uma estrutura para a empresa. Olha, se adotar determinadas práticas, determinados procedimentos, a tendência é que tu tenha um risco menor de fraude, um risco menor de corrupção e etc. O código do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o que, vamos dizer assim, o instituto principal que a gente tem no Brasil, que trata do tema, diz o seguinte: governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo também o relacionamento entre esses diversos interessados. Então, a gente já pode perceber que tem algumas coisas em comum, né? A questão de condução da empresa e a questão de lidar com as diversas partes interessadas que a empresa tem. Então, já a cartilha da CVM diz o seguinte: governança é o conjunto de práticas, né, que tem por finalidade otimizar o desempenho da companhia, proteger as partes interessadas, porque justamente essa é uma das intenções, né? À medida em que eu tenho alguém lá dentro da empresa que tem o controle de todas as informações e o controle da tomada de decisão, vamos dizer assim, significa que a outra parte está desprotegida, entre aspas. Então, a governança é uma tentativa de proteger aquele que não está no negócio, ou não tem o poder de decisão, ou não tem a totalidade da informação sobre o seu poder. Tá? Para os investidores, a análise das práticas de governança auxilia na decisão de investimento. Então, para quem vai comprar uma parcela de capital, para quem vai fazer parte de uma empresa,
Aí vocês pensam assim, mas eu nem faço parte de uma empresa de capital aberto. Ou, eu não vou ser acionista, minha empresa é limitada e tal. Mas, às vezes, a gente compra ali, vai no banco e diz assim, eu quero investir no fundo X. O fundo X acaba investindo numa empresa. Então, se a gente souber disso, às vezes a gente consegue acompanhar os números de uma melhor forma. Tá? Então, para os investidores é isso, auxilia na decisão de investimento, porque a governança determina um nível e as formas de atuação que eles podem ter na companhia. Então, em determinadas situações, esses investidores, esses acionistas, eles têm um poder maior de participação, mesmo que eles sejam minoritários. Bom, então eu falei até então em questões um pouco mais teóricas, né? Governança é isso, ela surge por esses problemas. Tá, mas e aí vocês podem me perguntar, mas efetivamente, quais são as práticas? A gente vai trabalhar mais com algumas delas em seguida, tá? Principalmente aquelas relacionadas à auditoria. Mas aqui eu já trouxe algumas para a gente ter uma ideia, tá? Dos principais mecanismos, onde a gente pode cuidar mais na empresa para implantar, vamos dizer assim, boas práticas. Conselho de administração, por exemplo, colocar um membro independente no conselho de administração, adotar sistemas adequados de remuneração para executivos, por exemplo, não só a remuneração do executivo ser atrelada ao resultado, porque isso é perigoso, pode ser que o executivo queira alavancar o resultado de uma forma inadequada, o estabelecimento de comitês de auditoria, a definição de uma estrutura de propriedade, o que é melhor, só ações ordinárias ou parte ordinárias, ou parte de ações preferenciais também, ou seja, como é que eu vou dividir o capital, como é que é a melhor estrutura de propriedade da empresa. Posso ter auditoria independente, não preciso ter, mas eu não tenho obrigatoriedade legal de ter auditoria independente. Ok, mas se realmente a empresa quer adotar melhores padrões, as boas práticas de governança, significa que uma das práticas que é extremamente bem recomendada é a auditoria, tá? Seja ela interna e independente também. A questão essencial da gestão de riscos corporativos e do compliance, né, da conformidade. Eu vou comentar sobre algumas delas, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais, mas é só para a gente dar uma passada para não ficar tão no ar assim o assunto, tá? Não ficar tão teórico. Bom, e aí nós temos os princípios básicos de governança. Diz aqui a cartilha da CVM o seguinte, que as boas práticas convertem princípios em recomendações objetivas. É para isso que eu tenho princípios. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não tenho como definir regulamentos ou códigos de governança que sejam exaustivos ou que sejam adequados a todas as empresas. Então, para isso, eu tenho princípios básicos. E aqui eu já vou fazer um parênteses. Claro que a gente vai tratar mais para frente sobre o novo código de governança, tá? Em seguida. Que ele é para empresas de capital aberto. Mas aqui eu vou fazer um parênteses no seguinte sentido. A partir do momento em que eu quero adotar boas práticas para a minha empresa, eu não preciso necessariamente adotar as práticas que são recomendadas para as empresas de capital aberto, porque necessariamente não são a realidade da minha empresa. Mas eu tenho uma empresa pequena, não tenho como ter conselho de administração. Ok, a gente tem outras práticas para adotar, porque empresas pequenas também têm conflito, também têm partes
interessadas diversas. Tem 2 sócios, 3 sócios, tem uma família, muitas vezes. Empresas familiares têm um tratamento todo especial. A gente tem situações específicas que vêm de empresas familiares. Tem uma linha toda de boas práticas recomendadas para empresas familiares. Então, eu digo o seguinte: é possível a gente adotar práticas de governança para empresas de menor porte, limitadas, empresas de capital fechado, enfim, a partir dos princípios. Ah, mas eu não tenho um código. Bom, o código, de certa forma, o código do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele não é recomendado apenas para empresas de capital aberto. Ele pode ser para empresas... Claro, tem coisas ali que é para a empresa grande, né, empresa no mercado. Mas a ideia é o seguinte, é princípio. Se eu tenho um princípio, esses princípios, como diz aqui, até não esqueci de colocar a referência, mas da CVM, se transformam em práticas, recomendações objetivas. Que princípios são esses? Que pilares são esses da governança? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Transparência. Transparência é um termo que ficou bastante na moda. Em tese, todo mundo sabe o que é transparência. Mas a gente tem a tendência a dizer que transparência é simplesmente cumprir o que está escrito. Eu devo publicar balanço. Ok, publico o balanço. Eu devo publicar demonstração do resultado do exercício. Vou lá, publico a demonstração. Não é isso que o princípio da transparência aqui da governança diz. Aqui diz o seguinte, que a empresa que quer adotar efetivamente boas práticas de governança corporativa, esse princípio diz o seguinte, que a empresa tem que ter o desejo de informar. Não preciso ter uma lei, um regulamento, uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade dizendo quais são as demonstrações que eu tenho que publicar, quais são os assuntos que têm que estar nas minhas notas explicativas. Eu tenho que querer informar o meu público, eu tenho que querer mostrar para o meu investidor, para o proprietário, para aquele que não está no dia a dia do negócio, o que eu estou fazendo com o capital que ele me delegou. Quais são as decisões que eu estou tomando? Por onde a empresa está indo? Como é que eu estou comandando a empresa? Quais são as principais perspectivas? Eu tenho que ter a vontade de mostrar para ele o que eu estou fazendo. Esse é o princípio. E aí, claro, cada empresa vai avaliar o que é mais recomendado na sua realidade. Tá? Equidade. Equidade é o tratamento justo e igualitário para os diversos públicos. Porque, por exemplo, a gente tem aí, não vou entrar no mérito, mas a literatura e os livros tratam de modelos. Eu tenho modelo 1, modelo 2 de governança corporativa, modelo insider, outsider, enfim. Na verdade, é simples a gente entender o seguinte, que eu tenho realidades diferentes de economias e diferentes de países. Se eu pegar uma empresa americana, como eu já falei aqui, é uma empresa que tem o capital totalmente pulverizado. Né? Eu não tenho um grupo controlador, eu não tenho uma família, posso até ter, mas a característica principal é que o capital seja dividido lá, compartilhado entre 600 mil pessoas, 700 mil pessoas, que eu tenha muitos sócios. O mercado é uma economia que gira em torno da bolsa, que gira em torno do mercado. Então, a característica dessas empresas é de um capital mais pulverizado. Nesses casos, eu tenho um tipo de problema. Se eu tenho um tipo de problema, eu tenho práticas de governança recomendadas para esse tipo de organização. Então, nesse caso, possivelmente, eu não tenho um grupo controlador, mas eu tenho ali o conselho de administração, que é representante desses investidores, e vai ali fazer, às vezes, de proprietário e comandar um negócio junto com
a gestão, com a diretoria executiva. E aí eu tenho problemas entre esses dois grupos normalmente. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem uma outra realidade, um outro modelo. Eu tenho uma realidade em que eu tenho muitas empresas familiares ainda, que eu tenho muito a presença de grupos controladores, ou seja, pessoas, famílias, outras empresas que detêm 30%, 40%, 60%, 70% do capital da empresa e o resto é compartilhado no mercado. Bom, se eu tenho 70% do capital, eu vou comandar a empresa. Né? Então, eu sou o grupo controlador. Então, na verdade, a gestão da empresa ela está muito ligada às decisões do grupo controlador. Então, no Brasil, a gente tem, principalmente se a gente olhar um pouquinho mais para trás, os escândalos lá do Banco Nacional, lá nos anos 90, a gente tinha muito essa característica de escândalos de fraudes que aconteciam do grupo controlador. O grupo controlador acabava quebrando a empresa, saía do negócio, né? A empresa falia, o grupo controlador saía bem rico, com um bolso cheio de dinheiro, e os investidores acionistas saíam sem nada. Porque eu tinha uma diferença de tratamento entre esses dois grupos. Né? Ou seja, o grupo controlador que tinha a informação tomava decisões e ele era beneficiado. O outro grupo que era só um investidor que injetava o capital, ele era o prejudicado. Então, esse princípio é justamente isso, né? O tratamento igualitário. Eu não posso querer que só que eu tenha vantagens, benefícios, porque eu estou no comando do negócio. Não estou dizendo que eu não deva receber a remuneração respectiva do meu investimento, não é isso. Tá? Mas é a vantagem, normalmente, escusas que vêm aí do poder de influência, que a gente tem visto recentemente também, e aí nas empresas ligadas à Lava Jato. Prestação de contas é aquela situação em que as pessoas que detêm os cargos de conselho, cargos executivos, eles realmente assumam a responsabilidade que têm. Falando do escândalo da Erro que eu citei antes, o principal articulador da fraude, ele simplesmente chegou no depoimento e disse que não sabia de nada, que tudo era culpa do contador, tudo era culpa do auditor. Mas eu tenho um contador, eu tenho um auditor, e ele falou isso no depoimento. Eu não sei questões técnicas de contabilidade, ele dizia assim. Sendo que ele chegou, ele mandou mudar o regime de reconhecimento de receita da empresa. Ou seja, ele entendia muito bem de contabilidade. Ele chegou lá, mandou mudar o regime, enfim, acabaram aceitando a auditoria também. Mas, enfim, e uma das coisas que é muito comum, foi comum no caso da Erro, e a gente vê também aqui, eu não sei de nada. Né? Aconteceu lá um caso de informação privilegiada na venda de uma empresa. O conselho não sabe o que aconteceu. Como o conselho não sabe? Tem que saber. Ele é responsável por saber ou por não saber. Porque ele deveria saber. Se efetivamente não sabe, também deve ser. Ele foi incompetente ao não acompanhar adequadamente o que a gestão fazia. Então, esse princípio aqui é uma forma de dizer o seguinte: olha, não tem mais isso. Tá? De passar a responsabilidade adiante ou de se esconder atrás de uma pessoa jurídica. Né? Tudo é culpa da empresa, foi a empresa que fez, a pessoa física não fez nada. Então, se estabelece aí questões específicas para a responsabilidade do conselho, dos conselhos de administração fiscal e da diretoria também. E o último aqui, a responsabilidade corporativa, que é uma visão um pouco mais ampla da estratégia do negócio, né? Dizendo o seguinte: olha, a empresa ela tem que tomar suas decisões, ela tem que
crescer efetivamente, mas ela também tem que olhar um pouco para o ambiente que ela está inserida, para a comunidade, ela tem que trazer benefícios para a comunidade, e também essas decisões não podem ser decisões que a coloquem em risco. Então, é um crescimento perene, não só da sua realidade, da sua empresa, mas também da realidade local a que ela se insere. Então, esses são os 4 pilares da governança. Por esses 4 pilares, a gente consegue aí definir recomendações objetivas para os diversos grupos empresariais. Tá? Bom, temos aqui alguns dos principais códigos aqui de governança. Claro que a gente tem muitos códigos de governança, porque as associações acabam olhando muito para a sua realidade, né, e acabam definindo códigos de governança para o seu grupo ali. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? O código de governança que a gente tem mais antigo e mais reconhecido no país é o código do IBGC, que a primeira versão foi de 1999, um dos mais antigos. Tá? A gente tem aqui a cartilha da CVM, que é um conjunto de recomendações, e esse aqui que a gente vai falar mais especificamente, que é o Código Brasileiro de Governança, que saiu no finalzinho do ano passado, que é, vamos dizer assim, a novidade que a gente tem em termos de governança. Obviamente, a gente não vai conseguir falar dos 3 e nem detalhes de cada um. Eu só vou falar um pouquinho desse aqui, qual foi a novidade principal que ele trouxe, e principalmente as ligações desse código com a nossa área aqui, principalmente para auditoria independente e auditoria interna. Tá? Mas aqui é só para a gente ter uma noção do que a gente tem. Já tentando antecipar algumas perguntas. Mas e se eu não quiser adotar nenhum código? Minha empresa é uma limitada, pequena, lá com 2 sócios. Ok, eu pego os princípios ali, defino quais são as boas práticas de governança para a minha empresa. Nada impede que eu possa conduzir e definir boas práticas de governança para a minha empresa. A governança corporativa ela é voluntária, facultativa, ela não é obrigatória. Tá? Não tem força, não é uma lei, eu não sou obrigada a adotar padrões de governança. Então, se é voluntária, eu posso simplesmente pegar os 4 pilares que eu tenho ali e definir, a partir disso, boas práticas para aquela realidade que eu tenho, tentando reduzir conflitos e fazendo com que a empresa cresça de uma forma sustentável. Né? Bom, falando um pouquinho de empresas de capital aberto, tá? Como é que isso se deu na prática brasileira? A gente tinha aquelas situações lá daquela realidade toda da economia mudando e tal, e da necessidade, que vinham os escândalos e a governança começou a ser falada no mundo, e aí eu tive a necessidade de tratar do tema e como é que a Bolsa no Brasil resolveu essa história. Criando níveis diferenciados de listagem, ou segmentos diferenciados de governança corporativa. O que é isso? São maneiras que eu tenho de ingressar na Bolsa, adotando padrões diferentes de governança. Então, eu digo para o mercado que eu adoto padrões de governança. Então, assim, deixa eu explicar melhor. O que acontece? Lá por volta dos anos 2000, a Bovespa, hoje B3, né? BMF Bovespa, que virou B3, a nossa bolsa, percebendo essa necessidade e não sabendo muito bem como fazer e de uma forma com que isso também gerasse valor para as empresas. Em que sentido?
no seguinte sentido. Bom, a empresa adota padrões de governança corporativa, ela diz para o mercado que ela tem melhores padrões de controle, de divulgação, de transparência, ela tende a atrair mais capital, mais investidores, aí ela gera valor, né? A liquidez das ações da empresa aumenta e seu valor tende a aumentar. Então, se fez o seguinte: criar níveis diferenciados de listagem. Se criou, então, o nível 1 de governança corporativa, nível 2 de governança corporativa e o novo mercado. Então, esses 3 níveis. Mais recentemente, se criou o Bovespa+, e o Bovespa+, nível 2. Tá, vou explicar um pouquinho só dos 3 aqui, de uma forma mais geral. O nível 2 seria o padrão inicial. Assim. Olha, as práticas principais de governança estão aqui no nível 2. Se a empresa quiser adotar, ela tem aqui um regulamento do mercado, ela assina lá um termo, o regulamento, que ela se compromete a adotar aqueles padrões, ela entra no mercado naquele segmento. Olha, essa é uma empresa listada no nível 2 de governança corporativa. Então, ela adota aqueles procedimentos lá. Ou ela vai para o nível 1. Ou ela vai para o novo mercado. O novo mercado é o que chama mais atenção. Por quê? Porque é o top. Se eu já tenho que... Governança, ela, de certa forma, ela gera custo, tá? Porque eu tenho que adotar padrões. Adotar, sei lá, contratar alguém, eu criar um comitê de auditoria, tenho que implantar sistema de gerenciamento de riscos. E, de certa forma, isso gera um pouco de certos custos. Então, as empresas pensam assim, bom, se eu já tenho que fazer algumas coisas para me adaptar, eu já entro direto no nível mais elevado, já me adapto aqui em algumas situações e já entro no novo mercado, que é um nível top de governança, que é o que realmente atrai mais investimentos. E, historicamente, a gente tem visto aí nos índices de governança, tem um índice próprio, o índice de governança corporativa, a rentabilidade dessas empresas tende a ser um pouquinho melhor, tá? Então, o novo mercado é o padrão mais elevado que a gente tem de governança, vamos dizer assim, na Bolsa Brasileira. A empresa que está no novo mercado, ela adota uma série de situações exigidas no regulamento do novo mercado da Bovespa. Muito bem. E aí, mais recentemente, foi criado o Bovespa+, para quê? Para atrair empresas de menor porte. Tá. Tentando dizer o seguinte, olha, essas empresas aqui, elas não estão no nível de uma companhia aberta, sei lá, como uma Gerdau, como uma Vale, uma Petrobras, mas elas estão no início, elas querem crescer. Então, elas vão já começar certinho e adotar padrões de governança. Então, para isso, tem esse segmento que é diferenciado, que é o Bovespa+, e então ela tende a atrair capital nesse sentido, que é um nível um pouco menos burocrático, vamos dizer assim. Tá? Bom, o que acontece aqui? Nosso tempo está um pouco mais estourado. Eu tenho 20 minutos, ainda quero tratar com vocês o código. Eu não vou entrar nos detalhes de cada uma dessas situações aqui. Essa é uma planilha que vai ficar disponível para vocês no site do Conselho. É uma planilha que está também no site da própria Bolsa, tá? O comparativo dos segmentos de listagem. E ela mostra o que as empresas têm que fazer. E comparando com aquele mercado, o básico lá, tá? Esse aqui, essa coluna aqui, básico, é aquela empresa que está listada, uma empresa de capital aberto, que simplesmente diz assim, eu não quero entrar em nenhum desses níveis diferenciados de governança corporativa aí. Porque tem responsabilidades. Se a empresa não
cumpre, ela pode receber uma multa, ela pode receber ali uma cartinha de advertência da Bolsa e até ser retirada do segmento. Tá? Mas assim, só para a gente ter uma ideia aqui, algumas situações. Por exemplo, no novo mercado só permite ações ON, não permite ações PN, preferenciais. No novo mercado, eu só posso, as empresas que querem entrar no padrão de governança do novo mercado, só podem emitir ações com direito a voto, ações ordinárias. Então, esse é um dos procedimentos, que é diferente da legislação, que é diferente do mercado tradicional. Tá? E aí a gente tem aqui uma série de situações. Por exemplo, aqui também o free float, que é a quantidade de ações em circulação. Isso serve para quê? Tem uma ideia por trás. Tá? Significa dizer o quê? Porque à medida em que o regulamento exige que eu tenha um percentual mínimo de ações em circulação no mercado, significa dizer que eu não tenho esse percentual de ações na mão de um grupo controlador. Se ele me exige pelo menos 25% de ações em circulação, significa que eu não posso ter alguém com mais de 75%, 80% do capital para estar nesse segmento. Tá? E assim a gente vai. Tem aqui uma série de situações que algumas dessas a gente vai detalhar aqui no Código Brasileiro de Governança Corporativa. Aquilo ali era uma planilha só para a gente ter uma ideia, tá? Das práticas de governança que as empresas têm que adotar dependendo dos segmentos. Então agora vamos ao que nos interessa mais diretamente aqui, que é esse Código Brasileiro de Governança Corporativa, que é a novidade aqui foi lançado no finalzinho de 2016. Então ele é formado por um grupo de trabalho, tá? Das mais diversas entidades aqui ligadas ao mercado de capitais do Brasil, tá? O próprio BGC, que foi quem comandou a associação aqui das empresas de capital aberto, a Ambima, a própria Bolsa, enfim. Tá? Então eles se reuniram para fazer um código mais conciso e mais claro para as empresas de capital aberto. E esse código é baseado num princípio, que é uma tendência mundial, que é esse princípio do aplique ou explique. Tendência mundial, apply or explain, ou comply or explain, if not, why not? Ou seja, cumpra ou explique, aplique ou explique, cumpra ou explique, se não, por que não? Esse é o princípio. Esse é o fio condutor do código. E aí eu chamo a atenção para nós, profissionais da contabilidade, contadores, auditores, independentes, auditores internos, pessoal que trabalha no controle interno, etc, etc. Por quê? Porque essa ideia toda do aplique ou explique, ela vai acabar caindo na contabilidade, nas demonstrações contábeis, porque eu não tenho ainda um documento de governança, vamos dizer assim, um relatório de governança. Ela, de certa forma, ela vai se expressar através das demonstrações contábeis. E nós estamos diretamente envolvidos com isso, a gente vai ter que, vamos dizer assim, ter um pouco mais vamos dizer assim, de domínio para dizer, olha, se eu não fiz determinada coisa, eu tenho que explicar por que eu não fiz. Essa é a ideia. Tá? De novo explicando, é uma adesão voluntária, mas eu vou explicar, tem um asterisco aqui. Tá? No finalzinho eu explico o asterisco. Tá? Bom, então esse sistema que reconhece a prática, que não se deve traduzir em um modelo rígido, mas é princípio lógico e flexível, ou seja, essa é a ideia, aplique ou explique.
né? A ideia que eu tenho baseada naqueles 4 princípios que a gente viu anteriormente. Então, a ideia é essa, não é nada rígido, eu tenho que adaptar para a minha realidade, a realidade da minha empresa. As empresas vão refletir sobre algumas questões, né? A consistência entre as práticas, as circunstâncias que levaram à adoção ou não adoção de determinado procedimento de governança, o que elas fizeram para mitigar determinado risco. Tá? Então, todas essas situações. Então, por exemplo, esse último aqui. Se eu não adotei ainda determinado princípio, por que eu não fiz e se eu tenho a intenção de vir adotar em quanto tempo? Uma expectativa temporal. Então, eu, obviamente, não vou ser punido por não ter adotado um procedimento X ali, provavelmente. Mas eu tenho que explicar, tá? De preferência dando uma perspectiva de tempo. O código está dividido nessa estrutura aqui. Um capítulo ele fala assim, dos acionistas, né, o tratamento que eu tenho que dar aos acionistas, sejam eles controladores ou minoritários. Um bloco que explica padrões para conselho de administração, que é um dos principais órgãos de uma das principais práticas de governança e os principais guardiões da governança, vamos dizer assim. Temas relacionados à diretoria, os órgãos de fiscalização e controle, que entram aqui, por exemplo, o comitê de auditoria e o conselho fiscal, e uma parte diretamente ligada à ética e o conflito de interesses. Só para a gente entender, ele tem toda essa divisão, todas as práticas que ele traz essa divisão em 3 tópicos. O princípio, o fundamento e a prática recomendada. Tá? Então, o princípio, o que é? Né? O que eu devo adotar ali? É a conduta. O fundamento é a explicação. Por que fazer isso? Qual é o fundamento de se adotar determinado princípio? E a prática recomendada aí é o detalhamento do princípio, vamos dizer assim. E efetivamente o que eu tenho que fazer? Tá? Mas é por isso que diz recomendada. É o que o código recomenda que seja adotado naquela situação ali. Tá? Então, ele é todo nesse sentido. Então, por exemplo, aqui eu trouxe aqui a estrutura acionária. Então, qual é o princípio? Cada ação deve dar direito a um voto. Esse é o princípio. Uma ação, um voto. Cada ação deve dar direito a um voto. Porque eu tinha preferencialistas antes que não davam direito a voto. Então, o princípio é esse, que todas as ações tenham direito a voto. Qual é o fundamento? Então, ele tem a explicação de por que adotar essa prática. Então, ali, estruturas acionárias aderente ao princípio, a esse princípio, promove um alinhamento dos interesses, fazendo com que todos tenham oportunidades iguais ali de participar. Tá? Qual é a prática recomendada? Que o capital da companhia deve ser composto apenas por ações ordinárias. Então, essa é a prática efetiva recomendada. Tá? Então, ele traz todos assim essa divisão. O interessante é ver que se eu quiser me guiar por esse regulamento para adotar para minha empresa, que não é uma empresa de capital aberto, por exemplo, eu posso ver qual é o princípio, ver qual é o fundamento e ter uma prática diferente aqui, dependendo da minha realidade. Tá? Isso eu estou dizendo, não está escrito no código. Tá? É só um parêntese. Bom, não dá muito para ver, mas vai estar disponível no material de vocês também. Aqui é a estrutura de governança que o código apresenta, que não é uma estrutura nova, ela já é uma estrutura que já vinha sendo trabalhada também no código do IBGC, mas que ela traz aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui os acionistas, tá? E tenho o conselho de administração. Eu tenho aqui não tem como a gente ver, mas aqui eu tenho uma pirâmide que está aqui de cabeça para baixo e tem uma outra pirâmide que vem aqui quase formando uma ampulheta, vamos dizer assim, tá?
essa é a parte da estrutura da governança, e aqui eu já entro mais na parte da gestão da empresa em si. Então, nessa parte aqui da estrutura, eu tenho o conselho de administração e o conselho fiscal, que está ligado diretamente aos sócios. E aqui, ligado a esse conselho de administração, eu tenho o comitê de auditoria e tenho outros comitês aqui, tá? Posso ter comitê de remuneração, comitê de sustentabilidade, dentre outros, tá? Então, é uma estrutura que mostra aqui a ideia de como deve ser organizada a empresa. Bom, vamos falar rapidamente aqui das práticas ligadas mais ao nosso tema, que, por exemplo, o comitê de auditoria. O comitê de auditoria é uma das novidades porque ele está mais efetivo. Nos códigos que a gente tinha antes, ele não aparecia com tanta evidência no seguinte sentido. Aqui, ele precisa ser estatutário, estar no estatuto, e essa é a novidade. Ou seja, este código, baseado nesse princípio, aplique ou explique, ele dá ênfase total ao profissional da contabilidade. Porque a ênfase do código é controle interno, gerenciamento de riscos, auditoria interna e auditoria independente. Obviamente com o comitê de auditoria. Então, essa vamos dizer assim, o grande foco de todo esse código aqui novo. Então, essa é realmente, por isso, a importância da gente se apropriar e da gente realmente entender de onde surgiu esse assunto e quais são as situações que a gente pode ter envolvidas aí no nosso dia a dia, tá? Então, o comitê de auditoria, ele precisa ser estatutário, previsão do estatuto, tá? Assessorado, claro, pelo conselho de administração, responsável pelo monitoramento, controle de qualidade das demonstrações contábeis, né? Controle interno, gerenciamento de risco e compliance. Para que isso? Para que eu tenha maior confiabilidade na informação que eu divulgo, tá? E com isso, consequentemente, proteção da companhia e de todas as partes interessadas. Qual é a prática recomendada no caso? Definir as atribuições do comitê, formar aí a maioria por membros independentes, essa é uma questão importantíssima. O código recomenda que eu tenha pelo menos 3 membros e a maioria independente. Então, se eu tenho pelo menos 3 membros, 2 independentes, que não tenho, depois ele explica, aí a gente não vai entrar no mérito, no detalhe de cada prática, mas ele explica o que é essa independência, o que eu preciso observar para ser independente, não ter vinculações aí com a diretoria, por exemplo, tá? Que possam cercear a minha liberdade de opinar e de fazer análise, enfim, tá? Auditoria independente. Reportar-se ao conselho de administração, já é normal, né? Mas o conselho de administração deve zelar pela independência dos auditores na sua atuação. Um dos tópicos mais falados aqui, em termos de auditoria independente, que eu quero chamar a atenção, é a independência do auditor independente. Que parece óbvio, mas nem sempre é. As normas de auditoria, elas vêm, vamos dizer assim, apertando o cerco no que diz respeito à independência dos auditores. Mas nem sempre é um assunto tão fácil e tão simples de ser tratado. Aqui, no código, a principal questão é a independência do auditor independente, tá? Meio redundante. Por exemplo, eu tenho que ter, não é proibido que o auditor independente faça outros trabalhos para a empresa. Não é proibido. Mas eu tenho que ter, efetivamente, escrito uma política de contratação de serviços extra-auditoria. Se eu quero contratar a auditoria X para fazer minha auditoria independente e fazer outros trabalhos, ok. Mas eu tenho que definir qual é a política que eu vou usar
e essa política tem que estar escrita e tem que ser aprovada pelo Conselho de Administração. Tá? A equipe deve reportar-se ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria. É uma outra questão bastante importante, é a relação dessa tríade, né? Comitê de Auditoria, a Auditoria Interna, a Auditor Independente. São três áreas que devem estar sempre ligadas, sempre em contínua comunicação. Tá? Se reforça bastante aqui no código essa necessidade de contato, certo? A auditoria interna, uma das questões importantes a ser ressaltada aqui é a ênfase, né, dessa auditoria interna, que muitas vezes se passa batido, não se dá muita ênfase, não se atribui a importância que a auditoria interna tem, principalmente quando a gente quer falar de governança, de boas práticas e de confiabilidade, de transparência. Eu não consigo muito imaginar como isso pode acontecer em uma empresa, principalmente de grande porte, sem uma auditoria interna. Tá? Então, a ênfase aqui é essa, né? Deve estruturar sua auditoria interna de maneira compatível com a dimensão e complexidade e os riscos do seu negócio. Né? Função própria ou pode ser terceirizada, tá? Mas a ideia é que ela seja própria. Deve ter uma área de auditoria interna vinculada ao Conselho de Administração. Isso é importante ressaltar. Não adianta ter auditoria interna vinculada ao diretor, vinculada a uma área de controladoria, vinculada ao contador. É complicado porque perde independência, perde um pouco o sentido da auditoria. Tá? Então, uma questão a se ressaltar aqui é que ela deva se reportar ao Conselho. Tá? A parte de gerenciamento de riscos, controle interno, integridade e conformidade, né, que é a compliance, né, atendimento das normas. A empresa deve ter um processo apropriado de gerenciamento de riscos e manter controles internos e programas de integridade e conformidade adequados para o seu tamanho, para o seu porte, e que sejam também acompanhados aí, sempre pelo Comitê de Auditoria, sempre pelo Conselho de Administração. Tá? Então, aqui para reforçar, tá? Que a política de gerenciamento de riscos seja aprovada pelo Conselho de Administração. É uma outra coisa, não sei se vocês lembram, alguns 5 anos mais ou menos, não lembro exatamente a data, mas que a gente teve aquele problema lá dos derivativos, né, com Sadia e outras empresas, em que se adotou uma determinada política de investimento e o Conselho de Administração disse lá, informou que não sabia. Inclusive foi parar na justiça, uma briga entre empresa e diretor, porque a empresa dizia que a responsabilidade total era do diretor, o diretor dizia que tudo que ele fez, todas as decisões, tinham um aval do Conselho. E é aquela mesma questão que eu ressalto, né? Se o Conselho de Administração não sabia, ele deveria saber, porque ele tem que acompanhar quais são as suas principais decisões e também relacionadas à política de investimento. Tá? Então, aqui a política de gerenciamento de risco deve ser aprovada pelo Conselho. O Conselho tem que conhecer. Mesmo que seja para ele dizer que não sabe de nada, não importa. O Conselho ele deveria saber, tá? Deve acompanhar. E como deve ter conselheiros aqui, enfim, também,
também, de certa forma, para se resguardar da responsabilidade. Eu preciso acompanhar o gerenciamento de riscos da minha empresa. Eu tenho que saber se isso é bem feito para que eu não seja também responsabilizada por uma decisão. Sim. 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 Bom, só para o pessoal que está na internet nos acompanhando, a pergunta do colega aqui foi no sentido de o exemplo da decisão de compra da refinaria de Passadina pela Petrobras, e por que não aconteceu nada com o Conselho de Administração, qual é a efetiva responsabilidade do Conselho e por que não acontece nada na maioria dos casos, etc. Bom, Petrobras ela tem um aspecto diferente, né? Que é uma sociedade de economia mista, e a gente está falando um pouquinho aqui de empresa mais privada, mas a gente não foge aqui do assunto também. O que acontece? Na minha humilde concepção, não tem como se alegar esta situação de que o Conselho não sabia. Na minha humilde visão, na minha humilde experiência sobre a coisa. Tá? Vamos fazer um paralelo aqui. Eu sempre fui muito crítica desse negócio, e por isso que eu chamo a atenção que, já entrando um pouquinho, vamos dizer assim, na parte estourando um pouquinho o tempo, mas entrando um pouquinho já na parte das respostas, parece que é o mundo perfeito governança corporativa, e não é. Tá? Ela não resolve todos os problemas. Se resolvesse todos os problemas, a gente não teria Lava-Jato, e acho que a Lava-Jato vai ser um divisor de águas. A gente vai ter que repensar muita coisa de novo, tá? Vamos ter que começar a estudar esse assunto de novo, mas ela é um caminho, é um início, e eu sou muito crítica com relação a isso, crítica em relação à governança, inclusive, tá? Porque eu já vim estudando isso há um certo tempo, e aí parece que as coisas vão funcionar, e aí daqui a pouco vem uma avalanche de escândalos, parece que vai tudo por água abaixo, e não é bem assim. Eu acho, a minha opinião é a seguinte, que a gente vem numa crescente de aprendizagem. A minha crítica em relação aos conselhos é mais ou menos essa que o colega fez, de que parece que os conselheiros de administração não se envolvem muito com a realidade das empresas, e isso a gente ouve muito dos auditores, porque quando o auditor vai prestar contas do seu trabalho, né, e eu trabalhei na auditoria, sei bem disso, quando a gente vai fazer a reunião de apresentação lá do relatório, reunião final, vai o contador, né, o diretor, enfim, apresentar as demonstrações, o resultado do exercício lá, parece, e se envia essas correspondências, essas demonstrações com antecedência para o conselho chega, os conselheiros chegam na reunião sem sequer ter aberto o envelope e ter olhado a demonstração. E os conselheiros são muito bem remunerados e deveriam ter feito a sua lição de casa. Mas não é isso que acontece. E a gente vê que a pessoa chega ali, parece que passa a reunião inteira pensando na morte da Bezerra e não sabe o que está acontecendo. Só que essa pessoa tem uma responsabilidade enorme nas mãos, porque ela está ali representando uma gama de pessoas, por exemplo, se a gente pensar só nos fundos de pensão que estão ali, né, que eu represento, o dinheiro de aposentados, de pessoas que estão investindo o seu patrimônio, que pega um fundo de pensão que investiu numa empresa, que aí tem um escândalo desse tamanho. Então a responsabilidade de um conselheiro é muito grande, e aí eu tenho críticas também em relação a isso.
Mas a gente tem visto que está mudando isso um pouco. Os conselhos estão sendo muito mais profissionais, os conselheiros, né? Muito mais profissionais e mais interessados. No caso, por exemplo, acho que foi de informação privilegiada, também acho que foi da Sadia, foi uma condenação penal. Né? O conselheiro só não foi preso porque ele era réu primário. Só por isso, porque ele foi condenado à prisão. Então a gente tem as multas, tanto por parte da CVM. A CVM tem feito um trabalho bastante interessante, né? A gente pode entrar no site e ver ali os processos administrativos sancionadores. Tem apertado, tem dado multas cada vez maiores, tanto para conselheiros quanto para auditores também. Mas é uma situação que infelizmente a gente tem, existe, e principalmente quando a gente tem empresas de economia mista que tem a vertente estatal no meio. Né? Então, quando eu tenho um conselho que é basicamente político, o que a gente vai fazer? Como é que eu não consigo entender, eu particularmente não aceito com que se diga que o Conselho de Administração da Petrobras não sabia da compra de Passadina. É um argumento que não cabe. Porque para a gente que lida com contabilidade, a gente sabe que uma operação desta monta, com esse monte de dinheiro, tem que passar pelo Conselho. O Conselho tem que saber. Se o Conselho não sabe, ele está sendo muito mal administrado e os conselheiros que estão lá estão prestando um péssimo serviço. E aí a gente tem que pensar a nossa questão de normatização. Por que eu tenho um conselho de uma empresa tão importante como essa, formado por políticos? Não era, mas eu tinha muitos políticos, tinha acho que 2 ou 3 ministros ali. Tinha ex-presidente. Exato. Exato. Qualidade total, enfim, a gente tem muito que aprender ainda, né? Esse tema é um tema que a gente tem um caminho que é bastante longo, e a gente sabe que o que eu mostro aqui, ele na verdade ele é um início, né? É um assunto, teoricamente é um assunto recente, mas é um assunto que para a nossa realidade ele é extremamente importante, porque a nossa realidade é uma realidade que tem ali vários casos de fraude, vários casos de corrupção, e essa conjugação de público e privado ela é bastante complicada, tá? Mas a gente vai abrir em seguida para perguntas, mas o que eu queria deixar é isso, né? Não vai resolver todos os problemas, ela é um início, acredito que seja um bom começo. A gente já tem alguns empresários aí, né, presos, até no caso da Lava Jato. Quando é que a gente pensaria, há 10 anos atrás, que um empresário do porte de Marcelo Odebrecht estaria preso há mais de um ano? Né? E ele está preso. Efetivamente, isso, ele está preso. Né? Há mais, sei lá quanto tempo, mais de um ano. E é um dos mais importantes empresários do país. Claro que isso ainda é muito pouco. Claro que a gente tem que evoluir muito em termos de conhecimento, em termos de práticas de governança. Mas, pelo menos, eu queria deixar essa frase aqui para encerrar, tá? Que o objetivo é ajudar a construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade necessários para promover aí tanto o investimento, ampliar o nosso mercado de capitais, a estabilidade financeira, a integridade das empresas, né, que isso tenha um crescimento mais forte e as sociedades mais inclusivas de uma forma geral. Tá?
Era isso então, obrigada. Podemos abrir direto para perguntas. Tem, além das perguntas aqui, o meu e-mail também, se eu puder esclarecer algumas questões, podem me mandar, eu vou respondendo. Sem perguntas? Falei demais? Ou todo mundo quer ver o jogo? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos nesse dia que foi bastante complicado chegar até aqui, dia de jogo, na cidade complicada em termos de trânsito, mas agradeço a participação de vocês e quem participou pela internet também. Obrigada, boa noite a todos.